Fala pessoal, tudo bem com vocês? Corinthians e Cássio devolveram a provocação em campo. O Palmeiras sentiu muito a falta do Dudu. O que ficou desse clássico, derby paulistano entre Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, é o que a gente vai falar nesse vídeo. Seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Esse clássico vai ficar marcado na história. Primeiro porque foi o primeiro derby na história centenária a ser jogado sem público. Não tinha público na Arena Corinthians, o que é triste, é lamentável, nós estamos em meio a uma pandemia e o clássico vai ficar marcado também por isso. E também porque pensa numa provocação que deu errado. Rapaz, o cara que cornetou o Cássio na véspera do jogo, o vândalo, o criminoso, foi lá, invadiu, não só ele, né, não sei quantos, invadiram lá a Arena Corinthians na madrugada, picharam o gramado com 8-0, lembrando uma goleada de 1933, e depois picharam as traves com Cássio Frango. Dá pra acreditar? E aí, o que acontece no jogo? O Cássio simplesmente fecha o gol. Mas eu fico me perguntando onde o cara tava com a cabeça pra fazer alguma corneta na véspera ao Cássio. Porque se ele mira em outro jogador que daqui a pouco pudesse sentir, pudesse tremer, pudesse ter um retrospecto recente que o cara amarela em clássico, o cara pipoca em clássico. A gente está falando do Cássio, que é um dos maiores jogadores da história do Corinthians, que fecha o gol em momentos decisivos, que foi fundamental na Libertadores de 2012, no título mundial, nos brasileiros. O torcedor tá careca de saber. Mas parece que esses caras lá, que não dá nem pra dizer que são palmeirenses ou torcedor, porque não tem nada a ver com isso. É um cara que simplesmente errou a mão em todos os sentidos. O cara cometeu um crime, o cara invadiu uma propriedade e o cara errou completamente na corneta. Ele acertou assim, de um jeito. O que o Cássio jogou, brincadeira. Mas também tem o outro lado, né, gente? Se o Cássio jogou tudo isso, é porque o Palmeiras chegou. Mas chegou tanto assim? Não. Palmeiras também esteve bem abaixo do que a gente imaginava, do que o torcedor imaginava. Primeiro porque, quando vem a paralisação do futebol, o Corinthians ali com o Thiago Nunes sofria muita pressão, muita contestação. Inclusive não só em resultados, mas em desempenho. E o Thiago também perde a mão um pouco do time, o Ramiro lesiona, ele começa a mexer demais, começa a trocar jogadores e a coisa não acontece. E aí aquela pressão começa a ficar muito grande, né? O Corinthians chegou a perder para o Água Santa em Diadema num jogo terrível, com um time muito inferior a ele. Uma sequência de resultados ruins, tanto que o Corinthians chega nessa fase, mesmo tendo vencido o Clássico, e com dificuldades para conseguir a classificação. Vai ter que secar o Guarani nas 2 rodadas finais, né? Complicado, não depende mais só de si. Por outro lado, o Palmeiras muito bem, encaixado, com o Dudu jogando pelo meio, o Rony pela esquerda, grande contratação, Felipe Melo de zagueiro, Zé Rafael segundo volante, o Lucha tinha achado a escalação. Só que ele perdeu o Dudu. E ele não perde só o Dudu ali como uma reposição numérica dentro do time, ele perde uma referência técnica de respeito, de idolatria, de representatividade, de protagonismo, e ele precisa encontrar outro cara. O Rony poderia ser esse cara, estava fora do jogo, voltou na véspera ali, no mesmo dia da partida, com o efeito suspensivo da punição da FIFA lá, vai para o jogo e não consegue ter o mesmo desempenho porque, vamos combinar, o cara tá chegando agora, é muita responsabilidade, foi muito bem marcado em vários momentos e não conseguiu e nem vai conseguir tão rapidamente preencher essa lacuna do Dudu. E aí, mais do que isso, o Luxemburgo tem que mexer taticamente no time. Porque ele deixa o Rony lá na dele, né, aberto por um lado com o Bigode e o Luiz Adriano, mas ele precisa preencher o meio campo. Aí vamos lá, ele aposta numa formação que estava dando certo, com o Patrick de Paula e o Zé Rafael. Porém, ele coloca o Zé Rafael de meia e o Bruno Henrique no time. E aí a coisa não funciona. Nem o Zé joga bem de meia, nem o Bruno Henrique de volante. E o Patrick de Paula correndo por todo mundo ali no meio de campo. Foi isso que aconteceu. E é impressionante como os meias do Palmeiras não conseguem jogar bem. Entra o Lucas Lima depois e... impressionante. De novo, ele não consegue ter uma atuação em alto nível. O Gustavo Scarpa nem entrou no jogo, enfim, o Luxemburgo vai ter que quebrar a cabeça de novo. Ele já tinha encontrado um time
Veio a paralisação, vem todo o aspecto físico que tem que ser levado em conta, mas o Palmeiras até ficou mais com a bola. O Corinthians, incrivelmente eu digo, porque a gente espera que o time do Thiago Nunes seja um time mais propositivo. Era para isso que o Thiago veio, para mudar a metodologia de jogo, daquela que o Corinthians se acostumou nos últimos tempos, de ser um time que espera mais, que joga um pouco mais na defensiva, como eram os times do técnico Fábio Carille, sem nenhum demérito, apenas era um estilo de jogo e que até deu certo, até um determinado momento. O Carille foi campeão brasileiro, foi tricampeão paulista, mas o Thiago Nunes jogou basicamente nesse estilo. Talvez não de forma proposital, porque do outro lado tem um adversário que tem esse estilo de jogo. O Palmeiras ficou mais com a bola. E também porque depois de sofrer o gol, é natural que esse time se solte um pouco mais. Mas é incrível como o Palmeiras sente. É incrível como o Palmeiras, naturalmente, esse Palmeiras dos últimos anos, dessa gestão Maurício Gagliotti, ele sente jogar clássicos e quando ele toma um gol, ele se desmonta, ele se desarma e aí não tinha um jogador que batesse no peito e chamasse a responsabilidade para dizer, eu preciso resolver, eu tô jogando um clássico, eu tô jogando um Corinthians e Palmeiras. Tem jogador ali, com todo respeito aos profissionais envolvidos, que não entendem o que significa um clássico. E eu sei que muitos dali vão para casa chateados e tal, mas dentro de campo a gente não vê isso. Em contrapartida, você vê os caras do Corinthians jogando um clássico como Corinthians e Palmeiras, os caras comendo a grama, os caras com vontade. E o Corinthians estava desesperado, precisava ganhar o jogo, se empatasse estava eliminado, pois nem isso o Palmeiras conseguiu fazer. E estava bem antes da parada do futebol. O Corinthians teve grandes destaques no jogo, todos defensivos. O Cássio fez uma partida brilhante, o Fagner fez uma partida espetacular. Ele joga demais, né? 350 jogos com a camisa do Timão, comemorando inclusive nesse jogo, mas não perdeu uma dividida. Ele foi incrível. O Carlos Augusto, que foi uma surpresa de última hora, o Carlos começou o ano descartado, ia ser negociado, os titulares da lateral eram o Sid Clay e o Lucas Piton, e o Carlos Augusto, vamos ver o que acontece. De repente ele chega titular no clássico e jogou demais. É jogador que não sente. Jogador da base, jogador muito promissor, mas que estava descartado. Acho que houve uma voz sensata lá que pensou, não, peraí, puxa o moleque aqui, o Sid Clay chegou um pouco fora de forma, até melhorou durante a quarentena e tal, mas deixa o moleque jogar. E ele jogou muito bem, realmente. O Danilo Avelar fez um jogo legal, fez um jogo seguro, não comprometeu, acho que errou numa outra saída de bola, é uma transição, é natural, ele não é um cara de muita velocidade, mas tem uma bola aérea, não entendo, sigo sem entender o porquê da não escalação do Bruno Mendes, se o cara tá lá, ele tem que jogar, né, em algum momento. Ah, mas tem a altura do Danilo Avelar e tal. O cara nunca tinha jogado de zagueiro, mas foi escalado para um clássico. E tá aqui quem está dizendo que ele não foi mal, mas não consigo entender ainda porque o Bruno Mendes não joga nesse time do Corinthians. O Corinthians pagou, ficou devendo na FIFA, quase foi punido, investe no cara, o cara é de seleção uruguaia, mas não adianta, ele não joga, alguma coisa tem, né? Mas o Danilo Avelar foi bem ao lado do Gil. O Gil fez o gol daquele estilo Gil, né? Mas a zaga do Palmeiras deu aquela colaborada, né? Deixou o cara sozinho e ele fez o que tinha que fazer. Testou para baixo como manda o figurino, enganou o goleiro Everton e acabou marcando o gol. Então eu falei, né, dos destaques do Corinthians, todos defensivos. O Gabriel fez um jogo discreto, mas também não comprometeu. O Camacho acho que foi um pouco abaixo, ele rende, ou estava rendendo melhor com o Victor Cantillo. O Cantillo fez muita falta, é ele que dá essa dinâmica para o Corinthians e é ele que faz com que o Corinthians prenda essa bola. Sem ele, o Corinthians perdeu muito esse jogo, essa mecânica ali no meio de campo. O Luan, muito criticado pelos corintianos, participou muito, mas naquele tempo em que o Corinthians ficou com a bola, o Corinthians pouco ficou, e o Luan também sentiu a falta do Cantillo, assim como o Camacho. Eu acho que com o Cantillo, o Luan e o Camacho crescem de produção, inclusive o Ramiro, que tem uma função mais aberta pelo lado, mas que hoje teve que se desdobrar pelo meio de campo e tal, correu mais que os outros para poder tentar encaixar esse meio de campo onde o Corinthians foi dominado pelo Palmeiras. E na frente, coitadinho do Mauro Bocelli, né? Passou fome. Recebeu uma bola em que ele chuta, a bola bate na barriga do Vitor Hugo, não foi pênalti, mas pouquíssimo abastecido. E a gente sabe como ele é oportunista, como ele precisa de poucas bolas. Mas se ele recebeu uma só e guardasse também seria demais, né? E não foi o caso.
E aconteceria o mesmo com o Jô, que não pôde jogar porque não foi inscrito ainda, só vai jogar na fase de mata se o Corinthians chegar lá, ou no Brasileiro, mas poxa vida, né? E o Everaldo, improdutivo, bem marcado, não conseguiu ter aquela jogada pessoal, não sei se ele é o cara para fazer esse lado do campo, não sei se o Janderson tá pronto, mas é o que o Thiago Nunes tem à disposição. O Corinthians não jogou, não fez um jogo brilhante, mas encarou o clássico como deveria. E os ajustes agora serão feitos. O Palmeiras deixou muito a desejar, pelo que se esperava dele, e mesmo já classificado, mesmo tudo certo para a sequência, mesmo sendo o primeiro jogo, vai precisar corrigir essa falta do Dudu e tentar encontrar um time. Esses meias do Palmeiras é impressionante como eles não conseguem jogar futebol por ali. Ajustes. Primeiro jogo depois da volta do futebol. Todas as ressalvas possíveis, mas vitória do Corinthians respondendo no campo a provocações lamentáveis que aconteceram, que não tem nada a ver com a torcida do Palmeiras, mas que o cara errou o tiro, né? O cara foi falar do Cássio e o Cássio fechou o gol. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam e o que faltou dizer sobre esse clássico, vitória do Corinthians 1-0. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!